Vamos continuar com a leitura e discussão do artigo Alimentação da tilápia do Nilo com rações contendo gocipol, farelo de algodão, parte 2, parte final. Artigo de autoria do Chorlin, Eudirin, Clésius e Wan, pesquisadores do Laboratório de Pesquisa em Saúde Animal Aquática, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em Auburn, Alabama, publicado em 2003 na GAA, tá? Estávamos apresentando e discutindo os resultados desse trabalho, tá certo? Como vocês podem observar, existe essa tabela, né, com os resultados de desempenho zootécnico, ganho em peso, consumo alimentar, taxa de eficiência alimentar e sobrevivência, e os níveis crescentes de gocipol, de 0 a 1.600 miligramas por quilo. A gente já tinha iniciado a discussão na primeira parte, tá? Vamos continuar. O ganho em peso animal, ele cresceu de modo significativo com o incremento, né, no nível de gocipol na dieta, mais até 100 miligramas por quilo. A partir daí, já não houve mais efeito positivo, né? Se esperaria o contrário, né? O efeito negativo, já que é um composto tóxico, um fator antinutricional, se esperaria um efeito negativo mais até 100 miligramas de gocipol por quilo. Houve um efeito positivo e a partir daí, acima de 100, não afetou mais o desempenho da tilápia, tá? De 0 a 100, o ganho em peso melhorou, tá? Se elevou. De 100 miligramas em diante, até o nível máximo, o ganho em peso se manteve. As alterações não foram significativas, certo? As alterações não foram significativas. As diferenças não foram significativas entre ganho em peso acima de 100 miligramas de gocipol por quilo, tá? O consumo de matéria seca e a eficiência alimentar explicam as diferenças de ganho em peso. Os peixes que consumiram mais, eles ganharam mais peso, tá? E, curiosamente, como a gente já estava falando, aqueles que receberam os primeiros níveis, né, de gocipol, eles tiveram um aumento no consumo alimentar de forma significativa quando comparado ao controle, que não recebeu o gocipol. A gente discutia que o gocipol atuou aí nesses níveis baixos como um atrato ou palatabilizante, certo? A sobrevivência também não foi afetada pelos diferentes níveis de gocipol. Agora os resultados de hematologia dos animais, tá? A contagem de células vermelhas, ela aumentou de modo significativo, tá? Nos peixes, foi maior nos peixes alimentados com a dieta contendo 800 miligramas de gocipol por quilo, mas não diferiu entre as outras dietas, tá? É um resultado difícil de explicar, né, ou justificar. Você tem aí diferenças, mas não tem um padrão claro, né, de crescimento, decréscimo, crescimento e estabilização, né, ou decréscimo e estabilização. Você não tem um padrão claro. Você tem um resultado aí isolado, uma significância estatística isolada que não diz muita coisa. A contagem de células brancas e o hematócrito, assim como a concentração de hemoglobina dos animais, não foram afetados pelos diferentes níveis de gocipol da dieta, tá? A atividade sérica da lisozima, que é um indicador da atividade de monócitos e macrófagos, que são células de defesa do organismo, certo?
essa atividade sérica da lisozima nos peixes que receberam a dieta com 200 miligramas de Gossypol por quilo foi maior do que aqueles que receberam, por exemplo, a dieta controle ou a suplementada com 50 miligramas por quilo de Gossypol, mas não diferiu entre os outros tratamentos. Por exemplo, não diferiu para a dieta com suplementação de 100 miligramas por quilo de Gossypol ou mais, tá? Então, mais um caso de que fica complicado discutir, não ficou claras as diferenças, né? Em termos de hematologia dos peixes, parâmetros hematológicos entre os animais, nos diferentes tratamentos. As diferenças não são claras, certo? Os níveis de Gossypol da dieta também não afetaram a proteína sérica, nem a contagem de anticorpos, 15 dias após o desafio com a Streptococcus pneumoniae, né? A mortalidade cumulativa, 14 dias após o desafio com Streptococcus, essa mortalidade foi menor nos peixes que receberam a dieta suplementada com 100 miligramas de Gossypol por quilo, tá? Lembrem, pessoal, a gente falava na primeira parte do artigo, do videocast, que em níveis baixos o Gossypol ele pode apresentar propriedades benéficas ao organismo, antitumorais, antiparasitárias e antibacterianas, tá? Então, esse resultado poderia ser compreendido a partir daí, né? Você tinha as duas dietas iniciais, uma sem suplementação com Gossypol, 0, outra com 50, e você tinha essa terceira que recebeu 100 miligramas por quilo, tá? O número de peixes mortos após a injeção intraperitoneal do Streptococcus pneumoniae foi menor, né, nos animais que haviam durante 12 semanas recebido a dieta com 100 miligramas de Gossypol por quilo, quando comparado a 0 e 50. Né? Seria aí uma demonstração desse efeito benéfico do Gossypol, né, do ponto de vista da atividade antibacteriana. A maior mortalidade foi observada nos peixes que receberam a dieta com 800 miligramas de Gossypol por quilo, mas esse resultado não diferiu significativamente daqueles que receberam 0, 50, 200 e 1.600. Então, mais uma vez, não houve um padrão claro, tá, entre os resultados de hematologia, de contagem, de determinação de anticorpos, titulação, né, de anticorpos, e também mortalidade após o desafio com a Streptococcus. O que a gente pode dizer com clareza que a tilápia é altamente tolerante, nível mais alto de suplementação de Gossypol não prejudicou o desempenho da tilápia, tá? Então ela é bastante tolerante ao Gossypol, isso significa que as fábricas podem incluir níveis maiores de farelo de algodão com segurança, tá? Sem prejuízo zootécnico. E parece que existiu aí algum efeito benéfico, protetor, né? De níveis do Gossypol no organismo quando ele foi desafiado pela Streptococcus, né? Aqueles que receberam que foram alimentados com essas dietas, com suplementação moderada de Gossypol, esse nível de 100 miligramas por quilo, as mortalidades após o desafio com Streptococcus, a injeção intraperitoneal, as mortalidades foram menores em relação aos grupos de peixes que receberam a dieta sem Gossypol ou com apenas 50 miligramas por quilo. Esses foram os resultados, tá? Vamos para as conclusões do trabalho, certo? Vamos para as conclusões
do trabalho. Vamos dar uma olhada aqui nas conclusões. Comparado a outros peixes, a tilápia do Nilo pode tolerar níveis relativamente altos de golcipol na dieta. A suplementação de golcipol até 1.600 miligramas por quilo não afetou a sobrevivência, a contagem de células brancas, concentração de hemoglobina ou hematócrito, concentração de proteína sérica, nem a titulação de anticorpos. Tá? A dieta contendo 100 miligramas de golcipol por quilo, ela foi suficiente para estimular o crescimento, a obtenção de uma boa eficiência alimentar, atividade de lisozima, que é relacionada à atividade de células brancas, células de defesa do corpo, monócitos e macrófagos, e também melhorou a resistência do peixe, da tilápia, à infecção pelo Streptococcus inier. Tá? Inier. Essas foram as conclusões. Então, os autores estão chegando no seguinte ponto, que o melhor tratamento teria sido aquele com 100 miligramas de golcipol por quilo. Da seguinte forma, você tem aí, não tem nenhum prejuízo zootécnico, tá? E além disso, nesse nível mais baixo de golcipol, ele acaba exibindo aí essas propriedades antitumorais, antiparasitárias, antibacterianas do golcipol, tá? Níveis menores, você perde, né? Essas propriedades benéficas do golcipol, tá? E em níveis maiores, apesar da tilápia ser tolerante, né? Você aí está pondo em risco o organismo, afinal de contas, é um composto tóxico, né? Que pode afetar a digestibilidade proteica, energética e também várias funções fisiológicas, tá? Várias funções fisiológicas. Vamos para as considerações finais, tá? Vamos para as considerações finais. Vamos dar uma olhada aqui. Considerações finais. Os peixes podem tolerar níveis mais elevados de golcipol na dieta do que os animais terrestres, né? Uma afirmação bastante interessante, que significa dizer que rações para peixes, para tilápia, por exemplo, podem conter níveis maiores de farelo de algodão do que ração para aves e suínos, por exemplo. Níveis baixos de golcipol na dieta podem ser benéficos ao organismo animal por conta das propriedades antiparasitárias, antitumorais e antibacterianas do golcipol. Tá? Então é um veneno, é um tóxico, só que em concentrações muito baixas, não causa nenhum malefício, né? não traz problemas ao organismo, e ainda traz efeitos positivos, benéficos, né? Como agir como o antibacteriano, né? Bactericida, agir como bactericida, certo? Níveis baixos de golcipol podem atuar como atrato palatabilizante em rações para tilápia, estimulando o consumo alimentar. A gente viu que as menores suplementações teve como efeito um aumento no consumo alimentar, nesse experimento do Lean colaboradores, tá? Mostrando aí que, curiosamente, né, surpreendentemente, atuou como um atrato palatabilizante, o golcipol, certo? A tilápia do Nilo é bastante tolerante ao golcipol, é a principal conclusão do trabalho, isso é bom, né? Logo, é possível incluir maiores níveis de farelo de algodão nas rações para tilápia, sem prejuízo zootécnico. Qual é o interesse do algodão? Bom, ele tem um perfil nutricional que se assemelha ao do farelo de soja,
não tão bom quanto do farelo de soja, mas se aproxima. Só que enquanto a soja, por exemplo, custa R$ 2,85 o quilo, né? A cotação da soja atual, a do farelo de algodão, 38% de proteína, custa R$ 2,00 o quilo, ou seja, 30% menos. Com isso, você consegue substituir parcialmente o farelo de soja em rações para tilápia do Nilo, com o farelo de algodão, obtém uma fórmula de custo menor, tá? Diminui o custo de produção e não traz nenhum prejuízo zootécnico. Talvez ainda crie um animal mais resistente, né, aos desafios sanitários, aos agentes infectantes, às bactérias. O farelo de algodão desengordurado, com níveis reduzidos de gocipol, pode ser utilizado como ingrediente de rações para o vanamei. O trabalho, pessoal, com a tilápia do Nilo, né? Só que a gente fica se perguntando sobre o uso do farelo de algodão em rações para o vanamei, para o camarão vanamei. O farelo de algodão gordo não é um bom ingrediente para o vanamei, vai trazer problemas aí antinutricionais, tá? Vai afetar o consumo e, com isso, o ganho em peso animal. Só que existe o farelo de algodão magro ou desengordurado, que passou pela extração, né, de lipídios, e com isso grande parte do gocipol saiu nesse processamento de desengorduramento, tá? Retirada da gordura. Esse farelo de algodão magro, ele pode ser utilizado como ingrediente na ração do vanamei, tá? O farelo de algodão, ele é tratado com soluções ácidas à base de etanol e acetona para remoção do gocipol. Então, ficaria, vamos pensar assim, o farelo de algodão regular ficaria para ração de tilápia, o farelo de algodão magro, desengordurado, em ração para o vanamei, certo? Além do farelo de algodão desengordurado, existem outras alternativas, tá? De uso de farelo de algodão para alimentação de camarões e peixes marinhos. São produtos mais caros porque passaram por um maior processamento, tá? Mas vale a pena ainda assim, porque você tem produtos com uma qualidade nutritiva, um valor nutricional bem superior ao farelo de algodão comum, farelo de algodão gordo, tá? Então, alternativas ao farelo desengordurado, farelo de algodão desengordurado, na alimentação de camarões e peixes marinhos, certo? Existe o farelo de algodão fermentado, em que se faz uma fermentação com Aspergillus oryzae, que é um probiótico, tá? Diminui a concentração de gocipol, de fatores antinutricionais. Existe o farelo de algodão geneticamente modificado, com níveis menores de gocipol, que também pode ser utilizado em ração para o camarão e peixe marinho, certo? E por fim, existe o concentrado proteico de algodão, tá? Como tem, por exemplo, o concentrado proteico de soja, que é bastante conhecido, né? E utilizado. Existe também tecnologia para a produção do concentrado proteico de algodão. Você tem um ingrediente aí, um produto nutricionalmente bem superior em relação, quando comparado ao farelo de algodão. Pessoal, esse foi o trabalho, tá? Sobre o gocipol do Chorlin e colaboradores, certo? Vamos ficando por aqui. Quero agradecer a audiência, a atenção de vocês, desejar paz e saúde para todos. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, pessoal. Tchau.